Neuropeople, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como ciência e inovação se unem para enfrentar um enorme desafio em medicina, que são as dores intratáveis. Hoje a gente vai além do convencional e te mostrar quais são as soluções, quais são os caminhos quando os remédios não bastam, quando os remédios falham em tratar o paciente. Se você aí do outro lado gosta de assuntos sobre saúde neurológica, já aproveita, se inscreve no nosso canal. Vamos lá! Existem algumas dores neuropáticas extremamente complexas e de difícil tratamento. Eu, infelizmente, ao longo desses meus mais de 10 anos de neurocirurgia, já me deparei algumas vezes com situações muito desafiadoras. Eu tenho um maior histórico de pacientes com dores assim muito complexas e muito difíceis no contexto oncológico, já que grande parte do meu dia a dia é tratar pessoas com tumores cerebrais e tumores de coluna. Mas também já vi esse mesmo cenário caótico, difícil em outras situações, como traumas que afetam de maneira importante nervos, em alguns tipos de AVC, em um tipo de doença específico chamado de síndrome complexa regional, e também, em algumas vezes, vi pacientes com dor na coluna, com hérnia de disco e degeneração na coluna, sofrendo com dores extremamente desafiadoras. É absolutamente frustrante quando a gente está num cenário desse, onde se esgotam as opções de medicamentos, se esgotam os tipos de tratamento complementar, onde se esgotam, por vezes, até a esperança do paciente em viver melhor. Toda vez que eu lidei com esse tipo de situação, eu me senti impotente, de alguma forma, em não ser capaz de aliviar o sofrimento do outro. Mas a medicina avançou, a inovação trouxe muitas possibilidades para esse paciente, e hoje, quando eu me deparo com um cenário assim, eu tenho caminhos para propor, para tentar, para buscar junto com o paciente que há 10 anos atrás eu não tinha. A medicina da dor, felizmente, avançou muito. E por que as dores neuropáticas são assim tão difíceis, tão desafiadoras? Eu vou tentar te explicar de uma maneira bem lúdica o que acontece. Imagine que o seu cérebro é como se fosse uma casa projetada com um sistema de alarme altamente sofisticado e que sempre que detecta uma ameaça ou invasor, ela aciona esse alarme e já engata uma resposta do corpo. Agora, imagine que houve um dano em uma parte desse sistema de alarme ou então uma falha técnica, e agora esse alarme se torna extremamente sensível, sendo acionado por qualquer coisa, ou pior, ele começa a ser acionado sem nenhum tipo de ameaça real. Esse é o caminho que mais ou menos as dores neuropáticas complexas começam a tomar. O sistema de dor é acionado mesmo sem haver uma lesão do tecido, sem aquilo estar sendo um machucado naquele momento. E é por isso que elas são difíceis de serem tratadas. A primeira técnica que eu vou mostrar para vocês, que é um caminho inovador e recente para o tratamento de dores assim, é a estimulação transcraniana. A estimulação transcraniana é um método não invasivo, onde a gente coloca um aparelho externamente que emite uma corrente elétrica potente em uma área determinada do cérebro e volta a reequilibrar o sinal, a reequilibrar aquela informação que antes estava sendo
passada para o cérebro de uma maneira inadequada. Inúmeros estudos vêm mostrando resultados altamente promissores da estimulação transcraniana em diversos cenários neurológicos. É o tipo de tratamento que acredito que só vai crescer e se tornar cada vez mais disponível. A segunda técnica que pode ser usada é o implante de um catéter para liberação de remédio. Esse catéter ele é implantado através de um procedimento cirúrgico e a gente coloca esse catéter lá na coluna, no espaço peridural, aquele espaço mesmo onde o anestesista faz a anestesia peridural. Esse catéter ele é conectado a um pequeno reservatório onde a gente pode colocar medicação e a gente consegue planejar de quanto em quanto tempo, em qual dose a gente quer que aquela medicação seja liberada. E como a gente está liberando a medicação diretamente no espaço peridural, isso tem uma rapidação e a gente consegue um efeito analgésico muito potente com doses extremamente baixas. No meu dia a dia, eu acabo implantando mais esse tipo de catéter em pacientes no cenário oncológico, mas é um tipo de procedimento que pode ser usado para tratar diversos tipos de dores, inclusive as dores neuropáticas. E a terceira técnica inovadora que pode ajudar esses pacientes que chegaram no fim de linha da medicina tradicional é o implante de eletrodo medular. Lembra daquele exemplo que eu usei há pouco, aquela analogia sobre o sistema de alarme? O eletrodo medular é como se a gente colocasse um vigia, um interceptor lá na coluna, que não deixa esse sinal errado sequer passar para a central. Então, ele impede que aquela informação inadequada passe da medula para o cérebro. E com isso, ela muda completamente a percepção da dor do paciente. Todas essas técnicas que falei são relativamente novas, modernas e acredito que tem muito ainda a avançar. Mas a principal lição é que a medicina segue avançando, segue quebrando barreiras e buscando caminhos para ajudar os pacientes com dor crônica. Se você aí gostou desse vídeo, curte, envie aqui a sua dúvida que vai ser um prazer poder ajudar. Até o próximo vídeo, NeuroPeople!